Carta aos Gálatas, capítulo 2. A partir do versículo 11. Antes de nós lermos o texto bíblico, algumas informações iniciais aí. Nós começamos, durante o mês de janeiro, a exposição da Carta aos Gálatas. Então, nos dias 8, 15 e 22, nós pregamos o primeiro capítulo e agora nós chegamos no segundo. Algumas informações básicas, quem estava aqui eu vou relembrá-las, para quem está pela primeira vez é só para situá-los. Não existe uma igreja específica das Gálatas. Nós estamos falando, Gálatas são aqueles que moravam numa região chamada Galácia, que compreendia várias cidades. Então essa carta, ela foi endereçada, era uma carta circular que nós falamos. Ela chegava a uma igreja e depois ela circulava por várias outras. Essas igrejas da região da Galácia, se você está com a sua Bíblia dos visitantes, aí a maioria das Bíblias hoje tem, são igrejas da primeira viagem missionária de Paulo. Confere no mapa lá no fim depois, primeira viagem missionária de Paulo. Paulo plantou essas igrejas então em várias cidades, mas essas igrejas, embora jovens, estavam passando por um problema. Havia um grupinho chamado de judaizantes, que tentava desacreditar o apostolado de Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo com a mesma credencial dos 12 de Jerusalém lá, no caso dos 11, porque um deles era Judas. Então, ele gasta os 2 primeiros capítulos, essencialmente defendendo o seu apostolado e acusando também a heresia que estava presente na igreja. Que heresia era essa? Havia um grupo dizendo o seguinte: a salvação é em Cristo. Mas para ser salvos, nós precisamos de Cristo e algo mais. E estava levando a igreja à volta a práticas judaizantes. Então, aquilo que Cristo tinha abolido estava sendo novamente exigido dos membros desta igreja, ou destas igrejas, exigindo circuncisão, alguns trazendo informações novas que vão além do Evangelho. Então, este é o problema existente nestas igrejas. Crítica ao apostolado de Paulo e um grupo de judaizantes querendo fazer com que a igreja retorne a práticas que o próprio Cristo tinha abolido. O texto que nós leremos, então, faz parte dessa argumentação de Paulo contra essas exigências. É um texto bastante interessante, tá? E o texto sobre a nossa liberdade em Cristo. É por isso que Gálatas é chamado de a Carta da Liberdade. A partir do capítulo 3, Paulo vai dissertar a respeito disso. A nossa liberdade em Cristo. Mas ele já começa no capítulo 2 aí, dando a chave para quebrar essas algemas. Então eu peço que você acompanhe a leitura do capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado.
Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Oremos ao Senhor. Pai de amor, quanto alegra as nossas vidas, ó Pai, as nossas vidas, termos as Sagradas Escrituras abertas na nossa frente. Ó Deus, que este seja o anseio da nossa alma, ó Deus, alimentarmos-nos cada dia mais e mais das Sagradas Escrituras. Deus, concentra-nos neste momento. Não nos deixe perder o foco. Não nos deixe que outras questões atrapalhem esse momento tão sublime que é a exposição das Sagradas Escrituras. E é sublime não porque um ser humano está aqui, mas porque as Sagradas Escrituras são a verdade revelada a nós. As Sagradas Escrituras é que são a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. São elas que são a fonte da celeste vida, ó Pai. Transforma as nossas vidas à luz delas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Não há nada mais perigoso no seio da igreja do que a hipocrisia. O Evangelho tem muitos inimigos, muitos. Alguns declarados, e esses, embora sejam inimigos, são fáceis de você perceber, mas a hipocrisia é uma doença que age dentro da igreja como um agente secreto do mal. Tem cara de espiritualidade, tem aparência de espiritualidade, mas na realidade não é a verdadeira espiritualidade. Paulo está combatendo aqui, a partir do versículo 11, um ato hipócrita de um grande servo de Deus, Pedro, que também é chamado de Cefas. Então, onde você lê Cefas aí, pode remeter ao Pedro, o apóstolo, pode remeter ao Pedro do livro de Atos, um expoente do nascimento da igreja. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo aí então. No versículo 11, então, Paulo vai apresentar, digamos, o tema do conflito. E os versículos 12, 13 e 14, ele vai explicar esse conflito e a atitude dele. Então, no versículo 11, ele explica o que estava acontecendo. E eu quero que você preste bastante atenção. Antioquia era, como nós podemos dizer, a base missionária de Paulo. É onde ele ficava entre uma viagem e outra, para empreender, digamos assim, o seu evangelismo, fortificava a igreja e tudo mais. Pedro estava em Antioquia, passou um tempo em Antioquia. E em Antioquia você já tinha judeus que tinham se convertido ao cristianismo e gentios que haviam se convertido ao cristianismo. As coisas estavam correndo bem. Judeus e gentios comiam na mesma mesa, participavam das refeições, que era o chamado ágape da igreja, que eram refeições comunitárias, onde cada um fazia o seu, digamos, entre aspas, o seu junta-prato, e levava a mesa da igreja, e tudo estava correndo muito bem. O que acontece então? Acontece que desce de Jerusalém, ou da Judéia, para a cidade de Antioquia, um grupinho aí de judaizantes e começa a agitar. Esses judaizantes exigiam, eles não comiam com gentios. Lembrando que gentio é todo mundo que não era judeu. Quem não é judeu é gentio, do ponto de vista religioso no Novo Testamento. Então, esses que desceram de Jerusalém não comiam com os gentios convertidos. E o que aconteceu? Pedro, preocupado com o que os judaizantes iriam pensar dele, passou a deixar de frequentar essas refeições, afastando-se progressivamente. Então ele apresenta o tema do conflito no versículo 11, olha,
Do versículo 11 até o 15 eu vou falar a respeito disso aqui, porque eu resisti a Pedro porque ele se tornou digno de repreensão. Versículo 12, por que ele se tornou digno de repreensão? Olha a hipocrisia de Pedro. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago em Jerusalém, tá ok? Comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se. Olha só. Meus queridos irmãos, Pedro, que o livro de Atos relata como que alguém que teve uma visão, que Cristo mostrou para ele que não há distinção entre judeu e grego, onde ele mesmo diz, na casa de Cornélio, que era gentio, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ele que tinha recebido do próprio Cristo essa unidade da igreja mediante o Evangelho, a ele que tinha sido apresentado a derrubada dessa barreira, desse muro entre judeus e gentios, em função das circunstâncias, constrói o muro de novo, que Cristo já tinha derrubado. Triste, não é verdade? Pedro, por medo, agindo segundo a conveniência, talvez se passasse na cabeça dele, o que os irmãos de Jerusalém vão pensar de mim, comendo com gentio? O que o colégio apostólico vai pensar de mim? Que eu sou um apóstolo subalterno, ruim, de segunda categoria. Enfim, Pedro estava agindo contra a sua consciência, porque ele tinha plena certeza, ele já sabia disso, com provas irrefutáveis da parte de Cristo, que essa diferença não havia de ser feita. Triste, não é verdade, agir contra a consciência. Já serve uma aplicação para nós aqui, meus queridos irmãos. Quantas e quantas vezes nós abrimos mão do Evangelho em função daquilo que os outros vão pensar de nós? Quantas e quantas vezes nós agimos com o efeito de manada, por medo de nadar contra a maré, com medo de que pessoas mais poderosas vão pensar da gente, com medo do que pessoas mais influentes vão pensar da gente. Não pense que esse é um problema exclusivo de Pedro. Na minha vida universitária e hoje como pastor, eu vejo tantos jovens praticando coisas mundanas, mesmo contra a sua consciência, mesmo tendo sido educados na igreja, enchendo a cara de álcool, frequentando lugares sórdidos, falando palavrão, sabendo que é errado. Mas o medo de ser recusado à gratidão faz com que eles andem junto com a maré. Fazem nossos jovens, nossos homens se portarem de forma promíscua. Fazem nossas mulheres, por pressão da moda, se vestirem como prostitutas sexuais, sexualidade exposta. Tamanho palavreado ruim. Faz com que mães vistam seus filhos e suas filhas de uma forma tão sórdida. Tudo conformando-se ao mundo e com medo de vestir uma roupa diferente ou de abrir mão de alguns confortos. Não é exclusividade de Pedro ir contra a consciência. Não é exclusividade de Pedro agir conforme a conveniência. Não é exclusividade dos jovens também não. Pedro aqui não era nenhum adolescente. Crentes antigos andam contra a sua consciência para ficar nadando a favor da maré, com medo de nadar contra. Olha as consequências da ação de Pedro, versículo 13, aliás. Que triste. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé, amigo de Paulo, companheiro de viagens, embarca nisso daí. Lição para nós, mais do que nós termos atitudes erradas ao agir contra a nossa consciência, no caso de Pedro, enquanto líder, a nossa atitude influencia outros. Os nossos erros não recaem apenas sobre nós, os nossos erros recaem sobre aqueles que estão ao nosso redor. Barnabé tinha andado com Paulo,
pregado o evangelho a judeus e gentios, companheiro de Paulo, amigo de Paulo. Cantamos, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, né? Tem quase um hino a Barnabé aí, né? Não fica bem, a gente passa bem e o outro carestia, enfim, por aí vai o cântico do Barnabé. Caiu nessa cilada também, influenciado por Pedro, e é levado a essa atitude hipócrita, achando que, deixando de comer com gentios, há uma religiosidade superior, virando as costas para o seu amigo Paulo e para a pregação deles. Triste isso daí, não é verdade? As nossas ações na igreja não têm influência apenas sobre nós. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Uma simples infecção num dedo, pode ser no extremo, na ponta da orelha, sei lá, é capaz de causar febre em todo o corpo. Nenhuma doença é simplesmente localizada, ela influencia os órgãos ao redor. E na igreja é assim também. Da mesma forma que as minhas ações acertadas influenciam positivamente aqueles que estão ao meu redor, a minha hipocrisia, o dono, influencia negativamente aqueles que estão ao meu redor, e eu me torno responsável por isso. Portanto, nós devemos ter consciência disso daí. Versículo 14, então, Paulo fala da apreensão que ele fez em relação a Pedro. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Tem uma expressão interessante aí. Pedro obrigava, literalmente, os gentios a viverem como judeus? Não. Mas é que as atitudes dele tinham peso. Na condição de apóstolo, evidentemente, uma ação de Pedro, um exemplo de Pedro, não era um exemplo qualquer. Carregava outros consigo. E ele influenciava as pessoas que estavam ao seu redor. Interessante isso daí. Esse texto, ou se a primeira fração, se encaixa no que eu disse que Paulo defende o seu apostolado. Paulo está repreendendo a Pedro, mostrando a superioridade da sua autoridade sobre Pedro. Não sou subapóstolo. Não sou. Eu tenho o direito de exortar a Pedro também. Ele mostra a autoridade dele tanto quanto a autoridade de Pedro. Deixa eu ver aqui, o que eu fiz? Ah tá, agora foi. Ele mostra a sua autoridade sendo tanto quanto a de Pedro. E portanto um apóstolo com autoridade para repreender outro na presença dos outros. E tem algo muito interessante aqui. Eu quero acabar essa primeira sessão com algumas aplicações para a gente, nessa primeira sessão aqui, do versículo 11 até o versículo 14. Como fica a minha segunda-feira, à luz desse texto? Primeira lição que nós temos, a necessidade de disciplina na igreja. Paulo poderia muito bem ter falado: deixa para lá, é Pedro, é apóstolo, fazer vista grossa, ser diplomata nessa questão. Não faz. É óbvio que nós, enquanto cristãos, procuramos viver em paz com todos, mas não se sacrifica a verdade em nome da paz. Portanto, nós não podemos recuar quando o evangelho está sendo ofendido. E o que é interessante aqui é que é uma religiosidade hipócrita. Pedro não fez nada promíscuo, não era um pecado sexual, não era um pecado de língua, digamos. Supostamente era até uma religiosidade superior. Não como com esses indivíduos. Mas se eu construo muros, paredes, se eu imponho regras que o próprio Senhor Jesus não impôs, e sendo pecado deve ser advertido. Não dá para deixar para lá. É a primeira lição que nós temos. Num corpo sadio, acontece a disciplina. Não existe amor distante da disciplina. Segunda advertência que nós temos, o
pecado da hipocrisia. Tomemos cuidado, meus irmãos. Às vezes, em nome de uma religiosidade aparente, quantos pecados nós cometemos? Às vezes queremos subir num pedestal de santidade com exigências que nem a própria Bíblia diz e achamos-nos melhor do que os outros. Cuidado para não impor sobre os ombros alheios e querer que os outros andem sob regras que o próprio Senhor Jesus aboliu. Não faça das suas preferências pessoais regras para a igreja, nem para aqueles que estão ao seu redor. Terceira lição que nós temos aqui são as consequências das nossas ações. Lembre-se, no corpo de Cristo, aquilo que você faz não diz respeito só a você, diz respeito aos que estão ao seu redor também. Especulando, mas Pedro, com sua atitude, levando Barnabé junto dele, deve ter abalado a amizade de Barnabé com Paulo. De uma forma, Paulo deve ter se sentido tão triste com Barnabé indo nesse sentido, por culpa de Pedro. Por culpa de Pedro. Nós temos que medir as nossas ações, as nossas falas, as nossas posturas, tudo. Pastores têm que fazer, líderes têm que fazer isso. Nós não lidamos apenas com o que é nosso, mas temos um exemplo a dar. E temos que exercer influência positiva sobre aqueles que estão ao nosso redor. Quarta lição que nós temos nessa primeira sessão, as qualidades de um líder. Paulo primeiro teve discernimento. Opa, algo está errado. Não, Pedro é tímido, é só isso, ele não está almoçando não. Sinal de alerta ligado. A capacidade de enxergar, que não foi uma atitude, entre aspas, nada a ver, mas era uma atitude séria e pesada, deixar-se à mesa com os seus irmãos. E Paulo foi coerente. Ora, ele que, digamos, é o apóstolo da graça, né, que mais anuncia a graça nas suas mensagens. Se eu prego a graça, se eu anuncio que não há diferença entre judeus e gentios, vivo isso, tenho que ser coerente com o que eu digo e exigir dos outros isso. E foi coerente e exigiu a Pedro. Líderes têm que ter esse discernimento de enxergar o que está acontecendo de errado. E é mais do que isso, tem que ter coerência entre atitude e discurso. Paulo teve. Paulo não apenas pregava a graça, mas exortava a favor da graça, a fim de que a graça não fosse diminuída. Última lição dessa primeira sessão: líderes não estão isentos de disciplina. Versículo 14 novamente. Disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? É muito interessante essa coerência por parte de Paulo. Parece que remete-nos na sua carta a Timóteo, quando ele diz: não aceite denúncia contra os líderes da igreja, a não ser diante de testemunhas. E aqui Paulo tem precauções muito interessantes. A primeira precaução é porque líderes de igreja fazem parte do seu ministério de advertência. E pessoas advertidas têm por tabela reagir acusando o líder. Então o que Paulo fala? Timóteo, não presta atenção em qualquer coisa que falarem dos líderes ou de você. Apenas se for diante de testemunhas. Mas agora, se o erro for comprovado com ter testemunhas, isso lá em Timóteo, ele tem que ser advertido diante da igreja para que todos o temam, para que todos temam. É o termo que Paulo usa. Novamente eu costumo brincar, teologia do Homem-Aranha: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Líderes não podem ser déspotas esclarecidos. Não podem exigir dos seus membros doações que nem eles mesmos fazem. Não podemos ser fariseus, de colocar um jugo nas pessoas que os próprios fariseus não cumpriam. Não somos seres isentos, com green card espiritual, para podermos pecar e fazermos o que quisermos. Não somos. Líderes, assim como Pedro, com toda a autoridade que tinha, com toda a reputação que tinha, foi advertido, líderes também estão sujeitos à advertência. Terminada essa primeira, então, que Deus nos livre do pecado da hipocrisia e da máscara da hipocrisia. Vamos para a segunda sessão, a partir do versículo 15. E agora, como pregador, é uma luta em glória. Eu não vou dizer que eu quase desisti do livro, do texto, mas é muito complicado.
Porque a partir daí eu não consigo identificar se Paulo está falando do problema em si, se ele está tratando dessa questão de Pedro em particular, ou se ele amplia o discurso para uma questão teológica mais profunda, de forma geral. Algumas coisas contam a favor e outras coisas contam contra. O que conta a favor dele ter mudado o discurso? Mudou de pessoa. Até o versículo 14, eu vi, eu adverti, né? E por aí vai. Eu disse, eu resisti. A partir do versículo 15, nós. Né? E aí você vai olhar nos comentaristas. Eu vou olhar nos comentaristas porque eles me ajudam. Cada uma divisão. Fica aí mais perdido ainda. Uns param no 15, outros começam no 17 e por aí vai. O que conta a favor de ser uma continuidade do discurso de Paulo? O que eu acho interessante é porque a sequência do 14 é ele advertindo Pedro. Olha você com essa hipocrisia, nós, é como se fosse aí, ó Pedro, nós dois, sendo judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, aí ele transfere a argumentação. Mas qualquer que seja, ou um caso em particular, ou um discurso teológico mais geral, o conteúdo é o mesmo. Então nós temos duas grandes sequências aí, do versículo 15 e 16 e do versículo 17 até, três divisões, 15, 16, 17 e 18 e do 19 até o 21. O que ele diz no versículo 15 e 16 então? A falência da lei em justificar as pessoas. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Quem vivia segundo a lei? Judeu. Gentio não nasceu. Gentio não nasceu sobre a lei, não tinha conhecimento da lei. E aí Paulo está falando o seguinte, nós, supondo ele dialogando com Pedro, nós, judeu, somos a prova viva de que a lei não justifica. Porque nós fomos nascidos, criados nela. Criados nela. Nos foi apresentada a lei de tudo. E temos a necessidade de ser justificados. A lei teve essa capacidade de fazer isso conosco. Nós não conseguimos agradar a Deus cumprindo a lei, nós não conseguimos cumpri-la. Nós, Pedro, nós judeus, somos a prova viva de que esse cerimonialismo tolo de que você quer respeitar não é capaz de justificar-nos diante de Deus. É isso que ele fala. Sabendo, contudo, que o homem, versículo 16, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós, eu e você, Pedro, estou supondo aqui, tá? Temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Por isso eu coloquei o termo a falência da lei nos justificar. Porque a lei não tem essa capacidade, não é que a lei é ruim. A lei não é ruim, a lei é boa. A lei é perfeita. O problema está em nossa incapacidade de cumpri-la. E aí, como que nós seremos declarados justos diante de Deus por meio da lei? Como é que a gente vai tentar ser proclamado justo diante de Deus? Lavando mão, deixando de comer determinadas coisas. Vamos! A santidade de Deus exige cumprimento de 100% da lei. Se nós cumprirmos 99,9999999, nós já estamos destinados ao inferno. Porque a santidade de Deus exige isso. Exige isso. Então, Paulo está falando assim, olha, nós judeus, mesmo tendo recebido o privilégio de termos recebido a lei, ela não é capaz de nos salvar. Não porque ela é incapaz, é porque ela não foi feita para salvar. A lei trabalha como um diagnóstico, trabalha com a perfeição, ela é o gabarito da vida que agrada a Deus. E aí quando eu olho para a lei e não consigo cumpri-la, porque se eu tentar cumpri-la e me achegar diante de Deus, eu vou entrar numa paranoia espiritual, viro um fariseu, viro um legalista, fico tentando ganhar pontos com Deus, fico um paranoico chicoteando as minhas costas, fico pagando promessa, fico colocando dinheiro no altar, fico guardando o sábado com um legalismo e nunca me achego lá. Mas agora tem um outro jeito, tem uma outra saída. Porque se eu não cumprir a lei, alguém cumpriu por mim 100%. Cristo cumpriu. Está vendo que o argumento
Simples. É por isso que você é justificado mediante a fé. A lei nos torna culpados. Não consigo cumprir. Mas alguém cumpriu ela por mim. E quando eu creio naquele que cumpriu por mim, sou declarado justo diante de Deus. Não é mais fácil? Não é mais fácil do que ficar medindo o comprimento de roupa numa paranoia? Não é mais fácil de como isso, não como aquilo? Não é mais fácil de posso ou não posso? Ai meu Deus, o dízimo, e agora? Ganhei R$100, daí o dízimo de R$9,90, 10 centavos, vou para o inferno. Não é paranoico isso? Tentar se aproximar de Deus com isso? Olha a grandiosidade. Repito, eu não estou falando que a lei é ruim, ela tem que ser cumprida. Mas ela não foi feita para nos salvar. E Pedro, com a sua hipocrisia, tentava mostrar aos outros, ou mostrava, mesmo involuntariamente, talvez, que por meio da lei havia alguma forma de santidade superior. Versículos 17 e 18, então, ele vai refutar esse absurdo de achar a justificação mediante a lei. Olha que interessante. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que Paulo está argumentando aqui? Ora, se é verdade que eu tenho que acreditar em Cristo e nas cerimônias, mas cerimônias essa que o próprio Cristo aboliu, porque foi Ele mesmo que disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Foi Ele mesmo que disse a Pedro, por meio da visão, que não há distinção. Foi Ele mesmo que disse, olha, esse templo aí não é uma questão de lugar para me adorar. A cerimônia religiosa no templo de Jerusalém caiu, o templo agora caiu. Não adianta você ficar comprando estrelinha de Davi, que nem existia na época de Jesus. Não adianta usar quepá, não adianta usar candelá. Acabou. Ora, então você está entrando em incoerências. Porque se você acredita em Cristo e usa as cerimônias, ou se Cristo trouxe cerimônias que Ele mesmo derrubou, Cristo está sendo ministro do pecado. Que loucura! O que veio para vencer o pecado vai fazer a gente pecar por meio de cerimonialismo? Tem alguma coisa errada. Olha o versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor. Transgressor não é quem derruba o cerimonialismo. Transgressor é aquele que coloca de novo regras que o próprio Cristo aboliu. Já parou para pensar nisso? Já parou com nós somos inocentes, às vezes, achando que, respeitando as regras de comida do Antigo Testamento, somos espiritualmente superiores? Já parou para pensar que quando nós achamos que uma viagem para Israel, a gente volta com as baterias recarregadas espiritualmente? Já parou para pensar que quantos acham que sendo batizado no Rio Jordão, o batismo deles é especial? Não é um erro só de Pedro, não é um erro dos judaizantes, está presente hoje. Essa alma mística brasileira se encanta, traz muitos elementos e colocam dentro da igreja aquilo que o próprio Cristo derrubou. A partir do versículo 19 agora. Ele fala, morri para a lei. Aqui é interessante. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver Cristo. Estou crucificado com Cristo. Aí você tem duas possibilidades, ou Paulo está querendo dizer as duas juntas aí. Primeira possibilidade, Paulo está dizendo o seguinte, morri para a lei no seguinte sentido, olha, eu tentei ser aceito diante de Deus, não deu certo, mas agora em Cristo eu saí dessa paranoia, e agora em Cristo eu atingi a nova vida. A lógica de Paulo aqui pode ser no seguinte, é uma possibilidade. Cansei da lei. Cansei de tentar cumprir a lei. Não dá.
para esse cumprimento. Mas em Cristo agora as coisas estão melhores. Segunda possibilidade, ou que pode ser concomitante com a primeira, Paulo está se referindo a algo maior. Paulo está se referindo que ele morreu com Cristo. E isso é muito forte mesmo, porque no final do versículo 19 ele diz: estou crucificado com Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, a lei pode trazer maldição sobre mim por eu não ter sido capaz de cumprir, mas ele fala isso lá em Colossenses também, no capítulo 2, ele diz que em Cristo nós fomos crucificados com Ele, nós fomos sepultados com Ele, em Cristo nós fomos ressuscitados com Ele. Grave isso, Cristo não apenas morreu por nós, Ele morreu conosco, espiritualmente falando. Aqueles que pela fé creem em Cristo estão unidos a Ele de tal forma que nós chamamos de união mística, e que estão entranhados com Ele, morreram com Ele e cumpriram a lei com Ele. Não é belo isso para a nossa vida? Unidos com Cristo. Cristo agora, por isso nós celebramos a ceia. É isso que nós lembramos do corpo de Cristo. É por isso que nós dizemos que estamos espiritualmente ligados a Ele. Sepultados na morte, pois, pelo batismo, ressuscitados com Ele. É a nova realidade. E aí com Cristo nós morremos para a lei, porque Cristo cumpriu para nós. Tchau, lei. É isso que Paulo está falando. Em Cristo ela foi cumprida, e Ele cumpriu por mim e comigo. E agora a maldição que a lei traz sobre mim, quando Deus joga o raio lá de cima para falar: pecador, você não cumpriu a lei, Ele olha para Cristo e fala: Cristo cumpriu a lei pelos meus filhos. E agora nós podemos morrer para a lei. Repito, não é a inutilidade da lei, mas é morrer no sentido da paranoia, da busca incessante de cumpri-la. Não precisa mais de paranoia. Cristo cumpriu por mim. E agora eu obedeço à lei, mas em novidade de vida. Não para ser aceito, mas porque eu fui aceito. E o que é mais belo, e é nisso que o cristianismo tem de diferente: Cristo não apenas cumpre a lei por nós, mas Ele nos capacita a obedecê-la por meio do Espírito Santo em nós. Quando você está com um pensamento ruim, Espírito Santo, ore por mim. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, porque a gente sequer sabe orar como convém. Mas nós somos capacitados a obedecer por meio do Espírito Santo. E assim agora eu estou livre do moralismo religioso. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Enfim, se é para cumprir a lei e ser salvo, são vocês que estão anulando a graça de Cristo, não sou eu. Vocês que querem exigir de nós, dos gentios, aquilo que nem o próprio Cristo exigiu, é que estão derrubando a graça divina. Vivamos, meus queridos, agora com essa novidade de vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo em mim. Que agora, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Esta é a obra de Cristo. É por isso que nós contamos que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É por isso que nós falamos que somos justificados mediante a fé, porque o justo em qual nós depositamos a nossa fé cumpriu tudo aquilo que a lei exigiu de nós.